Voltamos então com a nossa terceira palestra desse terceiro dia do nosso congresso My Wood Home. E hoje, aqui falando sobre madeira de eucalipto roliço tratado. Mas agora a gente vai mudar um pouco. Eu trouxe aqui uma empresa que eu admiro muito, conheço o Hélio Alvo, o grande criador da ITA, já veio aqui em Mato Grosso do Sul para dar uma palestra para a gente, o MS Florestal. Tem uma história longa de trabalho muito bem feito. São, aí, como o Daniel vai falar agora, são 40 anos de trabalho lá pioneiro. Eles começaram lá atrás, mas eu não vou falar muito, não, porque o trabalho deles é excelente. Eu quero que vocês conheçam agora, preste muita atenção e dá meu bom dia novamente para o Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, tudo bem, Paulo? Tudo, graças a Deus. O Daniel também está corrido que nem um louco, né, Daniel? Graças a Deus, aí está trabalhando que nem uma maluca. E antes de começar, para não perder mais tempo, eu vou ler aqui o currículo do Daniel Salvatore, diretor de tecnologia da ITA Construções, engenheiro civil formado pela FEI em 1997 e mestre em habitação, planejamento e tecnologia pelo IPT em 2006. Iniciou sua carreira profissional como engenheiro de fundações na Meireles Carvalho. Ingressou na ITA Construtora como engenheiro de obras em 1997, onde permaneceu até 2005. E após um período de 6 anos trabalhando com energias renováveis na Senael, retornou à empresa como sócio em 2011. E aí é o que ele vai mostrar agora para a gente. Daniel, parece que é sua, o tempo é seu. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou contar um pouco da história da empresa, né? Esses 40 anos que a gente trabalhou com basicamente construção em madeira, né? E diversos tipos e espécies de madeira. E hoje, atualmente, só com lamelado colado. Então, o que até para colocar numa linha, né? Como é que a gente começou? A gente começou em 1980, trabalhando com Zanini, e depois, em 87, a gente se estabeleceu em Vargem Grande Paulista, que é onde a gente está até hoje. Lá por volta de 1990, a gente teve uma experiência muito bacana com a Caiaba. A gente fez a casa do meu sócio, Hélio, e é uma casa que é icônica, né, para arquitetura, é uma casa que foi muito boa para a gente, para divulgação do material. Em 99, a primeira experiência eucalipto, com madeira ainda serrada, né, a gente não colava. E depois, em 2008, começaram os primeiros ensaios do MLC lá em São Carlos, com o grande professor Calil, e com resultados muito bons. E depois enfim, de obter esses resultados, a gente resolveu investir, até porque o fornecimento de madeira plantada, ele é um fornecimento que é industrial, então você consegue programar um desenvolvimento e um crescimento da indústria. Aí, em 2010, a gente fez a primeira obra com grande impacto, né, que foi essa obra do Aras, tinha um balanço de 12 metros, foi muito importante também, com o Mauro Munhoz. Aí, depois, um grande evento em 2016, a gente fez a nossa maior obra, que foi uma obra para a Fundação Bradesco, e os arquitetos foram agraciados aí com esse prêmio do RIBA, né? Foi muito importante para a divulgação também. E hoje a gente vai começar em breve, ainda não temos fotos, porque não começamos, um vão, que para a gente é muito importante, o maior vão, que é um arco, né? Vai ser agora esse ano, de 50 metros. Deixa eu passar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente é hoje, né? Depois de 40 anos de trabalho, a gente já produziu 1.500 unidades, em torno de 1.500, com 400 mil metros quadrados de construção, e em torno aí de 50 metros cúbicos por semana, cada turno a gente pode produzir. A gente tem uma área fabril de 2.500 metros quadrados, né, um terreno de 90 mil metros quadrados em Vargem Grande, e hoje a gente conta entre funcionários, montadores, em torno de 56 colaboradores.
que a gente faz? A ITA, ela, desde a concepção até a montagem, tem um objetivo de entregar um produto pronto, simplesmente porque a gente confia, que acredita que o material e o produto só pode ter garantia se você está envolvido em todos os processos, né? Isso porque o Brasil ainda não tem um mercado completamente desenvolvido, então você necessariamente passa por verticalização. Então a gente concebe, né, sempre, esse é o ponto mais importante para a gente, num tratamento muito próximo do arquiteto, para que a gente desenvolva um projeto exequível, né, e um projeto que seja viável economicamente. Depois a gente dimensiona, a gente fabrica, usina e monta as estruturas. Falar um pouco aí do nosso período com a madeira nativa, de 1980 até 2010. A gente começou, como eu falei para vocês, com o mestre Zanini, né, que era um carpinteiro de mão cheia, que depois até ganhou o título de arquiteto pelo trabalho, né, que ele desenvolveu, e era muito amigo da família. Então o que o Zanini fazia? Ele pré-fabricava as estruturas, né, lá na Bahia, ele montava, marcava, desmontava e mandava para a cidade que fosse construída a residência. E quando o Hélio, meu sócio, o pai dele, né, viram esse tipo de construção, eles decidiram que aquele seria o futuro da empresa. Então começaram basicamente a trabalhar só com estrutura em madeira. E o trabalho do Zanini era assim mesmo, né? Ele desenhava no papel milimetrado, mas era um trabalho sensacional. Aí a gente começou fazendo essas primeiras obras em madeira nativa. Essa, por exemplo, com a irmã que é arquiteta, né? A irmã do Hélio, que é arquiteta. Em 87 a gente montou essa... Não era exatamente uma indústria, né? A gente chamava até de oficina. A gente fazia uma pré-fabricação, mas era uma coisa mais rudimentar, né? Bem diferente do que é hoje, porque todos os processos não eram feitos em linha. Você trabalhava com centros de trabalho e com madeira nativa, que tem todas as restrições que todo mundo conhece, né? São, além das restrições de obtenção, as restrições de tamanho, restrições de dimensão que você consegue extrair da natureza, as restrições de umidade, você tem que ter um estoque muito grande para que aquilo lá passe um tempo chegando a umidade de equilíbrio. E assim a gente criou um sistema, que era um sistema bem simples, né, de pilar e viga, com aparelhos de apoio, dá para ver até na imagem, aparelhos de apoio que eram as placas de fundação, e cantoneiras também muito simples, que eram de apoios de vigas, né, no encontro de viga e pilar. Aí, em 1990, o Hélio solicitou a Caeba que fizesse um projeto, né, e ele fez esse projeto para um terreno que tem praticamente 45 graus de inclinação, fica aqui em São Paulo, e foi uma surpresa, porque acostumado com aquele tipo de construção com Zanini, né, isso aqui era um desafio muito grande, mas topou, ainda bem, porque aí a gente construiu, e hoje, está lá até hoje, né, o Hélio vive nessa casa até hoje. É uma construção, como eu falei, icônica, e para a gente foi muito bom para mostrar que a madeira ela se prestava para todo tipo de construção, né? Não apenas para o que era muito conhecido no Brasil, que era a construção de gente, ou construções muito simples, né? Ou construção de altíssimo padrão. Então, você começa a empregar tecnologia na construção e você começa a ver que dá para fazer basicamente qualquer coisa. E isso aqui ainda era madeira nativa. Aí fizemos diversos outros testes, né, com a nativa, sistemas diferentes, usando todo tipo de encaixe, todo tipo de sistema estrutural. Essa residência, por exemplo, ela tem 3 apoios apenas, né, e aquela parte que está embaixo, que sobressai, ela está pendurada na estrutura, né, um sistema muito bacana, formado a partir de triângulos, que é uma figura estável.
Então, você forma hexágonos e você vai desenvolvendo toda a arquitetura com esses hexágonos. Isso tudo já veio desenvolvido do próprio arquiteto, né, do Akayama. A gente calculou e executou. Fizemos aí obras, como eu falei, de todo tipo ainda em nativa. O pessoal da Andrade Moretim, essa é uma obra que foi bem divulgada, rodou o mundo. O pessoal do UNA também, a gente começou a testar. Na época era novidade, né, essas coberturas que eram muito utilizadas em construção industrial, com telha de aço sanduíche, e hoje você vê em várias obras residenciais, mas naquela época era uma novidade. Até que em 99 o Aflalo propôs que a gente fizesse uma construção com material que ele tinha ganho da Klabin, que era o eucalipto grandes, né? Eles tinham uma plantação e um processo todo que eles estavam desenvolvendo para a serraria, e a gente fez uso desse material, como eu disse, ainda não era colado, era serrado apenas, mas a experiência foi excepcional. Eu não sei, dá para ver também na cobertura, embora seja uma viga curva, ela é uma viga curva pregada, né? Mas foi tão boa a experiência que a gente decidiu investir mais nesse tipo de madeira. Então, ali passou algum tempo ainda trabalhando com madeira nativa, né? Por exemplo, com o Munhoz nessa obra, com o pessoal dos Nietzsche, no litoral, com a Bia Meyer, fazendo essa capela, também trabalhando ainda com nativa, pilares a gente transformou, né, pilares que eram quadrados em peças redondas. Era muito comum isso aqui também, a gente fazer, cocheira, e para o Gui Pagliello. E até que em 2010, andando com aquela experiência, né, do eucalipto, né, fazendo primeira colagem em 2008, a gente chegou nesse estágio em que a gente tinha uma sobra de material de madeira nativa e que a gente decidiu, né, e até com dimensões pequenas, muitas vezes a gente decidiu usar nessa obra com a Cris Xavier, em que a gente fez a obra inteira, a gente fez não só a estrutura, mas toda a construção. E em específico o sistema estrutural, a gente tinha pilares e vigas, mas as paredes, o piso e a cobertura eram feitos com esses elementos que vocês estão vendo aí à direita, né? com sobra de madeira nativa, formando painéis, e no piso uma camada de concreto, e em cima com cobertura de alvitre, que foi um sucesso também. E aí, em 2008, né, até hoje, vem a fase do MLC. Então, a gente, como eu disse anteriormente, fez essa primeira experiência com o Munhoz, que é um arquiteto que gosta muito de fazer testes, né? Ele, sabendo que a gente estava trabalhando com a nativa, com o lamelado colado, ele falou, olha, o que dá para fazer? E a gente mostrando as grandes diferenças, e uma delas eram realmente as dimensões que você conseguia, né, que você consegue fazer com a madeira lamelada colada, e em específico aí uma lamelada colada de eucalipto, porque o eucalipto tem uma resistência muito alta, então a gente conseguiu fazer obras desse tipo. Essa, por exemplo, você tem distância entre pilares de 80 centímetros e balanço de 12 metros para cada lado, né? Com exceção de um trecho pequeno ali, que o balanço do outro lado é um pouquinho menor. Então você consegue, óbvio, a gente no Brasil não tem neve, não tem furacão, mas a gente consegue fazer estruturas muito esbeltas, né? O lamelado permite, até pela resistência, que foi uma surpresa para a gente. A gente trabalhava com madeira nativa e a gente descobriu, depois de ensaiar lá com o Calil, que o material tinha uma resistência muito próxima das madeiras que a gente estava acostumado a trabalhar, aquelas de alta densidade da Amazônia, com todas as vantagens que um produto pode ter de floresta industrial. Então, a madeira vem seca, de 8% a 10%, a gente consegue colar ela e ter uma estabilidade sensacional. A gente faz o pedido, em 2 dias a madeira está com a gente, não precisa ter um estoque muito grande.
A resistência, como eu falei, é uma resistência altíssima, né? A gente está falando aí de módulo de elasticidade, a gente pode chegar até a 22 gigapascal, o FCK de 50, né? Então, realmente é um material sensacional. E aí permite que a gente vá desenvolvendo esse tipo de arquitetura, essa com a Tabet, por exemplo, né? Que foi uma das primeiras residências que a gente fez. Essa obra com Munhoz também foi a primeira obra com peças curvas. Residências, a gente faz bastante coisa com o pessoal da Bernardes, então nessa aqui dá para ver que você não tem as peças horizontais, a gente usou tirantes, né? Pessoal da Jacobsen também, você vê também uma coisa importante e marcante nas nossas estruturas, isso é uma coisa que a gente discute bastante com os arquitetos, é a proteção da própria estrutura com a arquitetura. Então você tem balanços grandes, né, protegendo aí os pilares, né, então madeira, os antigos falavam, chapéu e bota, então longe do solo, né, e com beiral suficiente para proteger a estrutura. Obviamente esse beiral não precisaria ser desse tamanho todo, mas isso além de você criar um espaço, né, extra, você consegue proteger a estrutura. Fizemos bastante coisa também com o pessoal da Lab, também essa aqui, vigas curvas. Esse parece um pergolado simples de resolver, mas ele tem só 3 apoios, os 3 apoios, cada um está numa posição. As vigas não tinham uma viga igual, todas elas com esse formato, né, em escada. E, importantíssimo, madeira coberta e protegida para durar, porque o intuito, independente do que a gente fala hoje, essa madeira é tratada, não é tratada, isso para a gente não importa. A madeira, ela tem que estar protegida das intempéries por um motivo simples, é um material orgânico, e se você, independente, como eu falei, da química que você usa, ela pode durar um determinado tempo, e depois você perde essa proteção, e aí você teria um dano estrutural. Pouca gente sabe, né? No nosso meio, obviamente, o pessoal conhece, mas o cliente final, muitas vezes, quando constrói, não sabe que a garantia para a estrutura, Código Civil a gente fala em 20 anos, e na norma de desempenho, 50 anos. Então, o nosso pensamento é o seguinte: a construção tem que durar para sempre. Se o cliente quiser desmontar, levar para outro lugar, isso é uma decisão dele, mas a gente faz a estrutura para durar para sempre. Então, sempre protegida, né? E longe do contato com o solo. Bastante coisa também com o pessoal da base urbana, o Kipnis, isso aqui é uma escola, então também quebrando um paradigma, né? Que era muito difícil você ter o pessoal PJ, né? O corporativo usando madeira, escolas, né? Todo esse tipo de construção. Hotéis, esse, no caso, foi uma construção que a gente fez muito rápida e foi até um desejo do cliente, porque ele tinha uma necessidade que era crucial. É um hotel, não pode parar, né? Você não pode simplesmente, numa construção tradicional que vai levar aí 6 meses, 1 ano, no mínimo, para o funcionamento do hotel, então eles tinham uma construção que eles queriam também que construísse em cima, né, para ampliar o hotel. Foi possível com a madeira porque você não tinha, especificamente nesse caso, que reforçar a fundação, porque a madeira é muito leve, então você com uma estrutura pré-fabricada, ele conseguiu não gastar com reforço de fundação, não para o hotel, e em 1 mês a gente tinha feito a estrutura e coberto, deixou pronto para que ele trabalhasse no seco e fizesse o acabamento. Muitas obras também no interior, isso aqui é no interior de São Paulo, o pessoal do Oliveira Minto lá aqui no interior de São Paulo, numa fazenda que a gente trabalhou com taipa, e a estrutura sobre a taipa, né? Também tem telha de aço e tem o vidro. O pessoal do MBB,
estava muito acostumado a construir em concreto e aço, então isso para a gente foi muito importante, a gente conseguir trabalhar com esse escritório que a gente admira muito e também desenvolver uma estrutura que seguisse a linguagem que eles estavam acostumados. República também, isso aqui é uma sede de um condomínio, dá para ver também que a gente tem ali o pilar solto do chão, né? E a madeira completamente protegida. Residências de todo tipo, tamanho, essa é uma residência que a gente fez por trigo, também aqui numa das serras aqui em São Paulo, e que a gente tinha uma limitação muito grande com o transporte do material. Então, a gente tinha que fazer peças que podiam ser transportadas por 2 pessoas dentro da mata e construiu isso rapidamente, com o mínimo impacto na região. Essa Capela do Joá, uma obra para o Bernardo, também bem importante para a gente. E a gente depois... Todas essas obras, pessoal, tem no nosso site, então... dá para ver com detalhes maiores. Eu estou tentando aqui correr, porque realmente a gente tinha pouco tempo de apresentação, mas o bacana dessa obra é que a gente, como não existia um beiral, né, a gente colocou o fechamento de vidro por fora, né, sugeriu, os arquitetos toparam, então você protege a estrutura. Então não é que você precisa necessariamente do beiral, você pode fazer sem beiral desde que você esteja com o fechamento por fora da estrutura. Essa é uma obra dentro de uma biblioteca aqui em São Paulo, também bem importante, a gente fez com a Flalo. Você nota nessa biblioteca, assim, na verdade você tem sempre as pessoas, a biblioteca inteira é de concreto, né, um projeto belíssimo, mas você não tem aquele calor, né, que a madeira traz. Então, quando foi feito esse projeto, ele foi feito justamente para que você trouxesse esse calor da madeira para dentro da edificação, e o resultado é que as pessoas, elas, quando vão na biblioteca, elas pegam os livros e vêm sentar aqui para ler. Então, mostrando como a madeira tem esse negócio de proximidade com a gente, que a gente não consegue nem vender, né? Tecnicamente, isso aqui é muito difícil de você explicar para quem vai consumir o produto, mas, de fato, isso acontece. Aí, com o pessoal da Soma Zero, lá em Florianópolis, essa cliente até a gente sugeriu, né? Ela queria, na época, ela tinha um orçamento em concreto, ela queria economizar, e a primeira laje, a gente até sugeriu, bom, se você não quer, a gente tinha proposto em madeira, ela falou, não, mas para economizar posso fazer em concreto? A gente falou, sim, tudo bem, a gente sai daí de cima, e no final das contas ela ligou para a gente e falou, olha, me arrependi, porque além do trabalho que eu tive, era uma área de acesso muito difícil, eu gastei mais com a estrutura de concreto, essa da primeira laje, do que vocês tinham proposto. Porque isso é muito comum, a gente vê na nossa área. Você faz um orçamento, o cliente, e ele compara 2 materiais com situações completamente distintas, né? Você tem, primeiro, uma questão do pré-fabricado, você trava um valor. O moldado em loco, você vai depender do que você consegue na época e condições climáticas, o tempo de obra e tudo mais. E isso faz com que, normalmente, o pessoal tenha surpresas, infelizmente negativas, né, do concreto. Felizmente para nós, às vezes retornam com uma segunda construção para fazer em madeira, mas é muito comum. Essa é uma obra também com estrutura mista, mas uma estrutura que até já existia, né, a gente fez para a Sandra, e ela queria aproveitar a estrutura de concreto que estava não estava pronta ainda, então uma parte foi com estrutura de concreto, outra parte a gente fez com estrutura de madeira, o resultado ficou belíssimo. Aqui pro Vachav Chic também a gente fez, né, ele gosta de misturar bastante material também, dá para ver que fica super bacana. Mais uma escola, também o pessoal da Base Urbana em Pessoa, essa aqui é a Beacon School, aqui em São Paulo. Isso, desculpa, só voltando aqui, isso é importante também para a gente, porque as crianças, né, como acontece em países que já estão acostumados a usar madeira há muito tempo, elas já crescem conhecendo o material
e existem até estudos que provam que isso melhora o desenvolvimento da criança, melhora o desenvolvimento intelectual, mas principalmente para a gente é importante para quebrar aqueles preconceitos, né, de que construção, todos nós crescemos em construções, a maioria em construções de concreto, tem que ser em concreto. Então, é importante nessas escolas, né, que as crianças vão vendo que a madeira se presta muito bem a qualquer tipo de construção. Casa Terra, com o pessoal da Bernardes, também uma obra bem bacana. Parece que a estrutura está flutuando, mas aqui a gente usa vigas invertidas, né? Então a gente desenvolveu esse tipo de sistema para eles, para que tivesse esse visual. O pessoal do DT Studio, também uma obra aqui no interior de São Paulo. Esse é um pedaço da obra, como eu falei, o restante está no site, né? Mas isso é uma obra numa fazenda também. Essa é uma fazenda de cacau, então você tem o processamento, né, de uma fase do processo do cacau embaixo dessa estrutura. O pessoal da Arco, é na Bahia aquela obra. Essa aqui no interior, aqui também de São Paulo, próximo ali de Campos do Jordão. O pessoal do Renac Mendonça, a gente faz muita coisa também com eles. Numa segunda fase aí também o pessoal dos NIT, também a gente trabalha bastante. Você vê que essa obra não tinha beiral, então você vê o fechamento por fora. Mesma coisa, está protegendo a estrutura e sem a necessidade do beiral. O pessoal da Perkins Will também a gente faz muita coisa. Essa obra, quem não foi ainda, sugiro a visita lá no Museu da Manhã, uma obra bem legal, que a gente fez como exposição permanente. Ela parece pequenininha, mas é uma estrutura grande. Ela tem 8 metros de altura, 8,5 mais ou menos, e um desenvolvimento de cada casca de 22 metros. Foi um grande desafio, porque cada peça dessa era uma peça distinta, não tem uma peça igual. Como no Brasil, veja bem, a gente até conseguiria fazer uma viga com dupla curvatura, mas você, para usinar uma viga com dupla curvatura, você precisa de robôs, e como a demanda é pequena, a gente ainda não tem essa necessidade, na época não tinha nem como fazer. Então, o que a gente fez, em parceria até com a Blumer Lehmann, que é uma empresa parceira nossa da Suíça, pessoal muito fera, talvez os mais feras da nossa área, a gente desenvolveu essa estrutura que tem dupla curvatura, mas formada a partir de peças retas, né? Pequenos segmentos retos. Por isso que ficamos com 550 peças, mais ou menos, de tamanho, de dimensões distintas e encaixes distintos. Então, se a gente não tivesse uma CNC, essa construção ela teria sido praticamente impossível, né? Até que, em 2016, pelo convite do pessoal da Aleph Zero e o Rosenbaum, a gente desenvolveu esse projeto para a Fundação Bradesco. Esse talvez seja o projeto mais importante da nossa história recente, porque além do tamanho, né, foram quase 26 mil metros quadrados de construção, ele tinha um desafio muito grande, que era construir essa estrutura. A gente tinha um prazo total de 10 meses entre fabricação e montagem, e um prazo de montagem de apenas 8 meses. E a gente conseguiu cumprir até acabar antes, e foi importantíssimo para a gente ver que realmente se presta a essas construções corporativas com um custo competitivo. Então, a gente competiu na época com concreto e aço. É uma construção que fica muito distante aqui da gente, da nossa fábrica, né, em São Paulo, fica no Tocantins, e é uma região completamente isolada. Então, tinha esse desafio também de transporte, desafio de montagem. A gente teve que trabalhar com 4 equipes de montagem ao mesmo tempo, e um calor infernal, né, uma região, um calor muito, muito grande, mas felizmente a gente conseguiu completar, e ficamos mais felizes ainda quando, em 2018, os arquitetos receberam um prêmio, que é o prêmio mais importante que tem da arquitetura no mundo, que é o RIBA.
Então, a divulgação foi excepcional. E tudo isso vem somando no nosso mercado para que a gente cada vez mais tenha uma visibilidade e as pessoas tenham ciência, né, da importância do uso da madeira. Bastante coisa pessoal também para o Bruno Rossi. Essa é uma casa no litoral. Essa é uma casa aqui no interior de São Paulo também, pessoal da Jacobsen. Aqui num condomínio em Paraty. A gente já fez muita coisa para eles. A gente está hoje na 5ª obra lá pro condomínio, né? Sempre tratando de sede, clube, portaria. Aqui pro Königsberg Vanucci a gente fez, era uma quadra poliesportiva, né? Um vão curvo também bem razoável, tem 17 metros. Aqui uma obra bem importante para a gente também, essa aqui é uma construção pré-fabricada, inteira pré-fabricada de alto padrão, que é diferente de Minha Casa Minha Vida, né? É um outro intuito, mas para também mostrar que é possível no mercado desse tipo, que é um mercado muito exigente, com qualidade, e o que a gente conseguiu trazer junto com o pessoal da Bernardes foi velocidade para esse tipo de construção, né, garantia de prazo aí para o cliente. Então, a gente aí fez mais do que a gente está acostumado a fazer, a gente fez o piso, fez uma parte da cobertura, também fez os fechamentos laterais, e depois você tem uma parte interna toda pré-fabricada, seja com drywall, o que for, a caixilharia da Amado, o pessoal que também fez tudo pré-fabricado, chegou prontinho só para ser instalado. Então você tem uma estrutura praticamente toda em madeira, né? Piso, painéis na cobertura de alvetre, e você tem uma solução que atende esse mercado numa velocidade muito grande, né? Com preço fechado, que lembra também que nas obras, principalmente de alto padrão, é comum ter estouro em preço. Painéis a gente faz, essa aqui é uma construção para... na cobertura, a gente usa como se fosse uma viga deitada. Então, você tem... ela tem um desempenho muito grande, porque ela não tem, por exemplo, como CLT, diversas camadas, né? E camadas que, às vezes, na determinada direção, não tem uma função estrutural. Então, você, usando essa viga maciça deitada, você tem toda ela trabalhando. E embora ela apareça com uma dimensão muito grande aqui, ela tem a estrutura mesmo, esse painelzão, né, que a gente usou, tem só 12 centímetros de altura para vencer um vão de 7,5 metros e um balanço de 2,5 metros. Então você consegue, aqui depois vieram várias camadas, né, aqui em cima, e tem equipamentos e tudo mais, então fica com essa altura toda na testeira. Mas você consegue, com uma solução que é muito simples, rápida, você consegue já ter o forro, a estrutura, todo o que seria aquelas placas necessárias para você ter camadas, né, para conseguir encaixar isolamento e tudo mais, você vence com apenas essa estrutura e consegue aí rapidamente ter um resultado excepcional. Obras mais recentes, a gente fez agora lá na Chapada dos Veadeiros com o pessoal do Bloco, foi nesse ano, desculpa, eu estou perdido já, a gente está em 2021, foi no ano passado, e também uma solução super rápida, elegante, né? Dá para ver que a madeira tem um resultado com elementos, perfis muito esbeltos, né? Essa é uma obra que a gente fez com a Zani lá em Angola, né? Foi a nossa primeira obra fora do país. E, infelizmente, como era 2020, a gente não pôde mandar o pessoal para montar. Então, a gente teve que contratar um pessoal local, mas foi toda a estrutura daqui. Eles também solicitaram para a gente fez o que seria a estrutura do wood frame que eles iam usar. Então, essa obra ainda não terminou, está em construção, mas com um resultado super bom também. Essa obra é a obra hoje de maior vão que a gente tem para o pessoal da Jacobsen. Isso aqui é uma espécie de um aras, né? E ele tem essa cobertura aí de 40, com balanços de 4 metros para cada lado, e
com uma treliça com apenas 2,20 m de altura. Então, a gente está chegando numa uma proporção, né, que em torno de 5%, um pouquinho mais, que é proporção de peça maciça, né? A gente trabalha aí com 40 metros e apenas 2 metros e pouco numa treliça. Então, ela é muito, muito esbelta também. E agora, como eu falei para vocês no começo, a gente vai fazer o maior vão que a gente já fez, são 50 metros. Isso aqui é um hangar que vai ser construído com o pessoal do NOLA. A gente espera em breve mostrar também, mas tem aqui uma amostra do que é essa peça lá na nossa fábrica, né? A gente, obviamente, não consegue transportar uma peça ela tem 51 metros, não dá para transportar, então a gente aqui fez uma pré-montagem, depois desmonta, são segmentos de 17 metros, que é o que é possível transportar, principalmente saindo da nossa fábrica e chegando até o sul, que é onde vai ser montado. Bom, pessoal, e também aí rapidamente, que a gente já está estourado o tempo, né, Paulo? Falar um pouco do... Não fui só eu, né? Então eu tenho isso a meu favor. A gente falar um pouco do futuro, na verdade, é até presente, né? A madeira hoje, eu acho que vocês estão acompanhando, a gente está com um movimento muito grande, principalmente fora do país, em direção à construção em madeira, então já faz um tempo isso aqui. A gente também, muito em função do CLT, né, que permite que a gente construa edifícios altos em madeira. Então, o que a gente acredita é que esse é um movimento irreversível, né? E eu vou falar um pouco aqui o porquê. Primeira coisa, meio ambiente. Não importa no que você acredita, a gente está falando praticamente do único material renovável que tem na natureza. Então, é o único material que a gente consegue devolver para a natureza. Hoje a gente tem, quando eu nasci, tinha metade da população. A gente está num crescimento exponencial e num consumo que muito acelerado, né? A construção aí em torno de 50% do consumo de todos os materiais que tem na natureza. Então, é primordial que a gente, de alguma forma, reponha. Então, madeira é o único material que você consegue repor na natureza. Além disso, obviamente, você tem um excelente desempenho estrutural, já mostrei em algumas obras que a gente passou, um desempenho térmico e acústico também muito bom, velocidade na construção, qualquer construção pré-fabricada tem isso está presente, mas principalmente na construção em madeira, porque você também tem a questão do peso específico do material, né? Madeira, relação resistência é um material muito leve. Os pré-fabricados, você consegue fazer com que você tenha fidelidade na execução. Conforto, que é uma coisa que também eu já mencionei, mas estão estudando cada vez mais, e não é por menos que, por exemplo, hospitais para doentes terminais estão sendo feitos todos em madeira, porque é uma questão de você dar conforto para as pessoas, então isso já existem trabalhos, né? Você dorme melhor, você estuda melhor, você trabalha melhor. E estética, que madeira, sinceramente, puxando para o nosso lado, é imbatível, né? Aqui só para dar uma noção, né, do que de produção de um pilar com a mesma capacidade de carga. Aqui está a quantidade de material, né, dá para ver no gráfico bem aí, e o consumo de energia. Então, você não tem só essa questão do material, de obtenção, você também tem uma outra questão, que assim, quanto você gasta de energia, você quando olha um material e o impacto que ele tem no meio ambiente, porque também não dá para a gente dizer que não tem impacto, qualquer material tem impacto. Só que o impacto da madeira é o menor que tem. Você tem um ciclo, quando você analisa o ciclo de vida do material, você tem um material com um desempenho excepcional, ambiental. Aqui, isso aqui é até a plantação do meu sócio, do Hélio, mas você vê uma coisa que está cada vez mais comum, né, a plantação de espécies florestais, é o uso consorciado. Então, você já tem exemplos até com agricultura, pecuária e plantio de árvores no mesmo espaço.
Então, mais uma vez, em relação ao meio ambiente, você consegue, né, fazer com que coexistam diversas atividades. Estabilidade dimensional, você não vê um beiral desse aqui com madeira nativa, por exemplo, né, é praticamente impossível. Essa estética, essa facilidade que o material te permite também para formar qualquer tipo de estrutura. Uma comparação com aço e concreto, você tem, obviamente, o aço tem uma resistência específica maior, mas você tem que, normalmente, você trabalha com vigas, então você tem, na estrutura, mesma altura de peça. E, bom, vocês sabem o preço que o aço está hoje, né? Então, realmente, deixou de ser um concorrente. E o concreto, você consome muito material para fazer a mesma estrutura. Se alguém te perguntar em relação à durabilidade, você pode citar qualquer um desses exemplos, mas esse, por acaso, que é na China, o pessoal fala em edifício alto de madeira, eu acho graça, né? Esse aqui tinha 67 metros já em 1056. E ele passou por terremoto, furacão e incêndio. Então, tá lá, até hoje, quando bem cuidado, né, bem executado, olha os beirais, né, quando respeitados os princípios básicos, dura a vida toda. Em relação ao incêndio, muita gente tem dúvida, isso eu acho que já devem ter falado demais nesse congresso, mas aqui é importante mostrar um exemplo real, que a gente passou uma residência de um cliente, pegou fogo, e esse é o resultado, e as peças como elas estão aí, depois de 1h30 de incêndio, ou seja, cumpriu absolutamente seu papel, que é deixar a estrutura em pé, permitir com que as pessoas evacuem o local, e a gente só não usou, obviamente, né, porque você consumiu a camada que seria consumida no incêndio, e aí o cliente ele ficou tão impressionado com o resultado que ele pediu para a parte que foi incendiada para a gente refazer e toda em madeira, né? Ele fez questão de ter o mesmo produto que ele tinha antes. Resistência química, pouca gente conhece isso, mas se você tem galpões de fertilizantes, por exemplo, madeira é basicamente o único material que você pode usar, porque senão você tem um ataque das estruturas. Isso aqui é Vale do Rio Doce, fomos chamados para conversar e falar sobre isso. Então, só para dar um exemplo, essa estrutura do lado direito em concreto, ela tinha 15 anos com um pedaço de concreto caindo na cabeça dos funcionários. E aqui do lado esquerdo, que foi surpresa para a gente até mostrou isso na palestra que a gente fez para eles, Vale do Rio Doce, Cubatão, estrutura de 70 anos, passando pela primeira revisão. Então, você tem Tubarão de um lado, Cubatão de outro, mesma empresa, e o conhecimento não circula, às vezes, na mesma empresa. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas, mostrar, não adianta, tá com a gente, essa é uma tarefa nossa. Alta produtividade, que eu já falei, né? Essa obra foi executada em 8 meses, tinha 26 mil metros quadrados. E mostrando alguns exemplos do que a gente tem lá fora, a gente ainda não tem, a gente tem alguns exemplos aqui com dimensões menores, mas essa, por exemplo, é uma obra que tem 163 metros de diâmetro, dá para ver com o tamanho do perfil dos elementos de madeira, como é muito reduzido, né? Então, um material que tem um desempenho mecânico muito bom. E hoje, o que o pessoal está fazendo, né? Graças aí ao aparecimento do CLT e desenvolvimento do conhecimento em madeira, prédios, esse tem 18 andares, é o mais alto, se não me engano, hoje no mundo, e já estamos falando em prédios de 30 andares em madeira. Bom, pessoal, depois eu vou mandar esse material, tem aí uma bibliografia, né, para quem tem interesse em se aprofundar na área, tanto brasileira quanto estrangeira, e falar um pouco aqui do núcleo da madeira, não sei se o Humberto já falou, ou a Flalo, mas a gente precisa que todos que trabalham com madeira, por favor, se inscrevam, acompanhem. É muito importante, o intuito do núcleo é aproximar todos os parceiros desse mercado para a gente atuar de forma conjunta, porque senão cada um fica falando uma coisa e a gente tem que caminhar junto para ir numa direção só. Obrigado. Tem aqui os contatos da empresa, do Núcleo da Madeira. Quem precisar, estamos à disposição. Daniel,
muitíssimo obrigado pela sua palestra. Eu fiquei encantado, adorei o trabalho de vocês, já conhecia bastante na internet. Pode parar seu share screen aí, para ficar mais fácil a gente conversar. Isso, melhor. E parabéns mesmo, porque eu conhecia muito o trabalho da Esbara, que é uma empresa que já não trabalha mais, que fazia belíssimas estruturas, belíssimas mesmo, em eucalipto. Então, a gente fala, pinos, pinos, pinos. Então, está aí, está trabalhando com eucalipto. Então, todo o trabalho de vocês é 100% eucalipto, não é isso? 100% eucalipto. E qual eucalipto que vocês, qual espécie? Hoje a gente usa o Grandes. A gente já usou o Ouro Grandes, porque tinha vocês devem conhecer, né, o pessoal que era da Liptus, forneceu durante muito tempo, mas infelizmente eles fecharam a serraria e a gente parou de usar, foi inclusive no meio dessa obra gigantesca. Então a gente teve que sair atrás de fornecedores e hoje a gente conseguiu fornecedores muito confiáveis e a gente acabou distribuindo, né, essa fornecimento para que a gente não passasse de novo por essa experiência. Muito bom. Então vamos lá aqui, ó. Flávio Geraldo, parabéns, Daniel. Muito interessante a percepção da empresa a respeito da utilização de estruturas de madeiras em escolas, no sentido de despertar nas crianças a receptividade ao material madeira desde a infância. Aí a Silvia Scali, que é a nossa palestrante que encerra o evento hoje, a nossa patrocinadora, escreveu aqui: meu TCC na graduação em 2005 foi justamente uma escola infantil onde utilizava toda a estrutura da madeira, um sonho. Eu também acho. Eu recebi agora publicações internacionais, recebo várias, uma publicação que fala só do uso da madeira em escola, várias escolas pelo mundo. Como isso melhorou o aprendizado das crianças, como melhorou o relacionamento das crianças, etc, etc, etc. Ou seja, é muito, muito útil. Precisamos inculcar isso também aqui no Brasil. E a Silvia Scali termina. Parabéns pela apresentação, fantástico, movimento irreversível. Adorei a sua colocação. E aqui outra pergunta, então, o Sérgio Augusto, no meu celular, perguntando o seguinte. Aí, eu vi que você falou aí de construção fizeram em Palmas, eu até acompanhei quando você divulgou aquele prêmio, todo mundo falou, foi muito bem divulgado. Ele pergunta aqui para mim, vocês fazem trabalho em qualquer lugar do Brasil? Quer dizer, eu posso contratar a empresa, vocês atendem o Brasil inteiro? Atendemos. A gente já foi até o Amapá, então... qualquer lugar do Brasil não tem importância. Obviamente que precisa analisar economicamente, né, se é viável. Isso é uma decisão do cliente, mas se for viável, o Brasil todo, até fora do país. Aqui ele complementa assim, eu imagino um processo, sou louco para fazer uma casa de madeira, gostaria muito de fazer uma casa de madeira, eu preciso, na verdade, contratar um arquiteto, certo? O arquiteto tem que fazer esse projeto todo. Mas o arquiteto que está trabalhando não entende nada de madeira. É assim... como é que ele faz? A pergunta é, como é que eu faço para que o meu arquiteto vá até aí e saiba mais para ele poder fazer um desenho, uma arte que possa usar o material da ITA? Como é que eu faço? Ele pega o arquiteto, leva na ITA? Como é que faz? Se puder, assim, hoje está um pouco mais complicado, o pessoal está com dificuldade de se locomover. É verdade. Mas a gente recebe o pessoal na fábrica hoje com todo cuidado lá, né? Enfim, máscara, e a fábrica é toda aberta, então também isso facilita. E a gente pode ajudar, pode ser online também. Isso não, assim, o importante é sempre realmente ter o arquiteto, isso é primordial, porque a gente precisa dessa interface técnica, né? E também aí com o tempo, se possível, visitar a fábrica, porque aí vai ver como funciona o processo, a gente pode tirar qualquer dúvida técnica de projeto. Não, o que a gente pede só é que nunca avance muito no projeto, que nos procure em fase de anteprojeto, que é onde a gente consegue ajudar mais. Porque senão já chegou obras em que a gente recusou porque não era adequada a madeira. A gente prefere perder o cliente, né? Eu digo, perder aquela obra do que fazer alguma coisa que vai trazer problema no futuro. Eu não sei se vocês estão ouvindo, então, eu tenho uma obra aqui de alvenaria lá. Está ouvindo o barulho? Não sei se vocês estão ouvindo aqui. Agora, um pouquinho, mas não está atrapalhando. Mas eu às vezes tive que pôr fone de ouvido aqui para ouvir sua palestra de tanto barulho. O que eles estão fazendo? Fizeram a obra, agora estão cortando a parede e o concreto embaixo para passar os canos do banheiro. Não, é terrível. Tem umas coisas que eu não entendo. É um barulho infernal aqui. Ainda bem que eu estou no fundo da casa, mas minha esposa está trabalhando
na outra sala que fica do lado da obra. Ela está maluca, não quero nem conversar com ela hoje. E aí o Walter, curiosidade, existe algum problema de compatibilidade das estruturas de madeira e forros de gesso? Não. Aquela obra que eu mostrei que era pré-fabricada, o forro em grande parte da construção é gesso. Então, não, assim, na verdade, ela funciona como qualquer outro tipo de construção, com detalhes que são específicos. A gente tem até um caderno de detalhes, depois a gente pode mandar para vocês e disponibilizar, porque a gente, no detalhe que mora o perigo, né? Então, é sempre aí que você tem que tomar cuidado, mas a princípio trabalha bem com qualquer tipo de material. Ótimo. E eu queria, então, já estamos adiantada a hora mesmo, agradecer a sua participação. Muitíssimo obrigado. Eu gostei muito, eu acho que todo mundo em casa também gostou muito. E você, se for disponibilizar a sua palestra, com certeza todo mundo vai querer rever tudo que você mostrou aí. Mas antes que eu termine, a Gisele Andretta, parabéns pela apresentação, sou arquiteta e estou me especializando em tecnologia em madeira, tá vendo? Falando de arquiteto, no IPT. A grande pergunta que meus clientes fazem, mas conseguimos construir com menor custo que o concreto? Atualmente, você acredita que o custo estrutural da MLC é menor no mercado? Isso é uma pergunta até constante, né? Assim, a resposta é sempre a mesma, depende da obra. Primeiro, porque você tem que começar com o projeto pensando em madeira. Se você tiver um projeto pensado para outro tipo de estrutura, e se for aço, é muito parecido. Se for concreto, às vezes é muito diferente. Então, você às vezes não consegue adaptar. Mas se você já pensar, eu quero construir em madeira, a gente participar do projeto desde o começo, sim, é possível construir mais barato. Olha, custo equivalente, vamos dizer, hoje em dia. Mas lembrem-se do seguinte, a gente está num processo irreversível, como a gente estava falando. Hoje, né, só para dar um exemplo, a gente está indo buscar areia para fazer o concreto aqui a distâncias de 400 quilômetros ou mais em São Paulo. Tem um trabalho, eu não lembro agora do nome, mas de um pesquisador do Sul que procurou saber da onde vem a areia que é utilizada na produção do concreto. Ele fez uma coisa muito inteligente. Como não tem esse dado, ele pegou o dado das cimenteiras, levantou qual era a produção, pegou um traço padrão do concreto e chegou num volume de areia. Esse volume de areia que a gente tem legal, que é disponibilizado, é menos da metade do que é consumido de areia, ou seja, essa areia já está vindo de regiões de onde ela não poderia ser extraída. Então, tudo isso vai levar a um processo, como eu falei, irreversível. Hoje a gente já é competitivo. Daqui a pouco vai ser impossível esses outros materiais competirem com a gente. E lembre-se também que a gente está falando de como a nossa fábrica, tem outras, a Coslan, Reúde, enfim, aqui, mas que tem uma produção muito pequena perto das produções dos estrangeiros, né? Então, você pega uma fábrica europeia, por exemplo, faz 5.000 cúbicos por mês. Então, quando você chega nessa produção e quando a gente tiver esse mercado formado aqui, vai ser imbatível. Eu acredito, hoje já é competitivo, eu acho que vai ser praticamente a única solução viável. É igual o Eloy Casagrande disse ontem, só o fato de não ter caçamba na porta da obra já é um grande negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, então, Daniel, pela sua palestra, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer, Paulo, mais uma vez pelo convite, também pela parceria de vocês e também de todos os palestrantes, pessoal muito bom, né, altíssimo nível. Agradecer também a todo mundo que está nos escutando e deixar aqui o convite, quem quiser nos procurar pela ITA ou pelo Núcleo da Madeira, portas abertas para ensinar, para aprender, enfim, para trocar informação, quem quiser, tá bom? Muito obrigado. E aproveitando, eu falei que eu já vou a São Paulo para conhecer, porque a casa do Hélio Horta e do Marcela Flávio fica no mesmo condomínio, uma do lado da outra. Você mostrou aí, né? Eu vou lá, ter que ir lá conhecer. Então, obrigado, Daniel.
Vou pedir para o Obrigado, nosso pessoal. diretor Guilherme rodar a vinheta, que o Ivaldo já está na linha. Roda, Guilherme!